pastor me chamou para falar sobre a questão entre a evolução e o criacionismo, né? Então, não que design inteligente seja criacionismo, não é. Porque o criacionismo mesmo a gente tem na Bíblia. Ou no hindu, cada uma religião aí tem a forma como Deus criou, ou como Deus, de quem quer que seja, criou as coisas. Se é um cristianismo, é que a gente crê na Bíblia. Mas o design inteligente, ele vem a contrapor a evolução. Então, eu tenho falado há algum tempo já, em algumas igrejas, na consciência cristã, sobre design inteligente. Então, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, muito embora eu faça pós-graduação em evolução. E meu trabalho com filogenia. Mas tem coisas que extrapolam os fatos. E a gente vai falar disso um pouquinho. Então, eu botei o título Código da Vida, que é o que eu mais gosto de falar, que é o gene. Ele é acaso ou ele é um design? Pode passar. Então, primeira pergunta é, o que é informação? A imagem e o texto dizem a mesma coisa. Então, o que é informação? É a minha capacidade de falar e você de entender. Seja ela falada, escrita ou imagens. Por exemplo, se eu botar isso aí, alguém sabe dizer o que é? É grego. Mas o que é? Ih, peguei o pastor lá. De coração, mas não. Pode passar. E aí? Isso aí é a linguagem grega, isso aí. Pode passar. Aí é belga. Hebraico, tem um que é belga. Eu nem sei qual é, só fiz jogar no Google. Todos eles querem dizer bom dia. Isso é informação. Adiantou de que eu ter os caracteres? Se você não souber ler, adiantou de quê? Então, a vida, ela tem um código que ela é capaz de ler, dependendo de organismo para organismo. O que significa que o mesmo código que está na bactéria é o mesmo que está em mim? Não. A sequência é diferente. As letras são iguais. Que aí os jovens vão saber mais do que os mais velhos, mas eu vou fazer uma piada que dizem em cursinho, tá? É Agnaldo Timóteo Gal Costa. ATCG. Pronto, você é formado dessas 4 letras. O conjunto delas forma você. Cabelo liso, cabelo sem ser liso, cor claro, cor escuro, você assim vai. Então, a informação do DNA é essa, pode passar. Então, dentro da vida, a informação é molecular. Então, dentro da célula, a gente tem uma estrutura chamada DNA. Está lá no núcleo, no núcleozinho. E é formada dessas 4 letras. Aí os jovens vão ficar assim, pré-ENEM, tá? Aí tem aquela negócio das ervilhas de Mendel, né? Que é a visão do inferno. No meu tempo de graduação, eu queria pegar o meu professor de genética 2 e jogar ele no lixo. Porque ele me fazia... Não, e é sério, o meu professor, ele fazia questões assim. Hermione é trouxa. Ou é híbrida. Porque tem Harry Potter, né? Aí ele botava, Rony é sangue puro. Hermione é mestiça. Os filhos dele, qual é a probabilidade de nascer assim? Eu não estou fazendo graduação para fazer. E a folha que ele ensinava a gente isso aí era velha, chega era amarela, de papel pautado. O cara, no pleno século XXI, né? Eu disse, eu não vou aprender nada, eu vou aprender mais no livro de Sônia Lopes do que esse homem. Eu não estou brincando, isso não é piada, isso é verdade. Então, a lei de Mendel descobriu caracteres, sabia que a ervilha podia ser lisa, podia ser rugosa, podia ser amarela ou verde, mas ele não sabia o que era que fazia aquilo. Aí depois de muitos anos, veio esses 2 rapazinhos, o Watson e Crick, esses 2, senhorinho. E aí descobriram Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Numa loucura muito grande que dá uma palestra, como é que eles resolveram isso aí. Tá? Mas eles basicamente fizeram um Lego, vocês podem ver na foto de cá. E eles montaram um modelo tridimensional que a gente tem até hoje, que é esse helicoidal, assim, de fita dupla. Então, a informação molecular, ela pode ser replicada. Olha que massa. Vocês sabem de manhã cedo, eu não sei se vocês fazem isso, eu acho que é coisa de biólogo que não tem o que fazer. Se você vê um ser humano parado olhando para o nada, é um biólogo. É verdade. A gente não tem o que fazer. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer de manhã é me espreguiçar. Eu não sei você. Minha filha nasceu se espreguiçando.
Ela se espreguiça de verdade. Às vezes eu vou pegar ela no braço e ela fica com um C, assim, que eu penso que ela vai ficar torta pro resto da vida. E ela ainda faz barulhinho, ela faz... Eu digo, eita, com 2 meses, 1 ano, essa não vai fazer o quê, né? Yoga. Aí, a informação é replicada, ela pode passar de mim para minha filha. Certo? E de uma célula para outra. Então, de manhã, por exemplo, se você tiver a curiosidade, amanhã de manhã, pegue sua pelezinha quando você acordar, depois que você se espreguiçar. Faça assim para o sol. Você vai ver que parece que você dormiu em cima ou que passaram com um caminhão de reforma e você está cheio de poeira. São células mortas. Se de manhã caísse aquela quantidade de células e ao mesmo tempo não surgissem novas células, o que é que ia acontecer com você? Ia ficar na carne viva, né? Então as células se duplicam em você e você consegue passar para os outros. Olha que coisa fofa, né? Pode passar. Além disso, a gente tem 2 formas de informação. Na gente, a gente tem o que a gente chama de DNA, que a fita é dupla. E você tem um RNA também, que é fita simples. Inclusive, a gente tem os 2 dentro da gente. Quando o núcleo manda uma informação para o citoplasma da célula, ele manda um WhatsApp. Esse WhatsApp que ele manda se chama RNA. É assim que eu ensino para os meus alunos, porque hoje em dia, se você não falar essas coisas, os meninos não sabem mais ler, né? A gente tem que inventar. Então, a partir disso, a partir de todas essas moléculas, eu consigo classificar todos os organismos vivos, olha só. Em algum lugar dessa parte aqui está nós, não? Metazoários. Além disso, a gente pode fazer testes. Por exemplo, se eu não tem o ATCG, se eu silenciar um gene, se eu tirar uma letra daquela, por exemplo, aqui é a mosquinha drosófila, aquelas moscas de fruta, aquelas azulzinhas estranhas, esquisitas, faz um barulho maior do que as outras e é gigante assim. Pronto, é ela. Por que ela, Mariana? Porque ela é fácil de reproduzir. Ela se reproduz que nem coelho. Quem teve coelho sabe do que é que eu estou falando. O negócio para ter menino. Aí, o que acontece? Se eu silenciar um gene, o olho muda. Outro gene, o tórax muda, a antena diminui, aí depois o abdômen diminui, aí depois entorta, aí depois a asa sai torta, sai mais de um par de asa, sai um par de asa parecendo quase uma borboleta. Isso tudo são genes, ou seja, a gente é um conjunto de quê? De interruptores celulares. Mariana, o que é que isso tem a ver? Espera que eu vou chegar. Eu só preciso que você entenda primeiro o que é molécula, o que é gene, para poder a gente entrar na coisa mais fantástica desse mundo, que está na Bíblia, inclusive. Porque Deus sabia quem eu era antes de eu ser formado. Ele sabia a cor dos meus olhos, o tipo do meu cabelo. Onde é que estava a informação? Adivinha quem foi que juntou as letras? Eu gosto de falar isso dentro da universidade. O povo briga comigo, mas é verdade. Outra coisa, que é isso aqui o que eu faço. Por exemplo, eu pego essa borboleta, não é igualzinha a essa? Não é não, são diferentes. Você pode não conseguir ver, mas se você ver o código, não é igual. Mariana, o que é essas coresinhas assim? É o ATCG. É assim que a gente vê no programa de computador. E aí eu consigo comparar essa borboleta com essas borboletas, com corujas, entre corujas, eu comparo com o que eu quiser. E aí eu tenho aquele grande círculo lá, que é a vida toda dentro de uma árvore. A gente consegue fazer isso. E essa informação, ela é transmitida basicamente de pai para filho. A gente achava até um tempo desse que era assim. Mas a gente descobriu que não é só assim. Por exemplo, eu fiz doutorado, uma parte do meu doutorado eu fiz na França. Eu trabalho com taxonomia, que é dar nome, eu dou nome às coisas. No caso, eu dou nome a fungo, a cogumelo. E não, eu nunca tomei chá de cogumelo, que não faça isso não, que você pode endoidar e não voltar mais. Não? É sério, teve um professor nos Estados Unidos que resolveu fazer esse negócio, um teste com uns meninos, é sério. Deu 20%, 30%, 40%, os de 40% para cima piraram e não voltaram mais. Não toma esse negócio não, faz mal. Então o que acontece? Eu dou nome àqueles cogumelos, o meu não é alucinógeno, é só para comer mesmo. Mas o que acontece? Quando eu estava na França, aí disseram assim, Mariana, veio uma menina colombiana que passou para Harvard e ela está trabalhando com taxonomia de fungo e veio fazer uma palestra aqui. Eu disse, bom, eu não sei espanhol, mas a gente desenrola um portunhol, né? Fui lá assistir a palestra da menina. A menina simplesmente conseguiu descobrir que tinha tido uma transferência de uma bactéria para um fungo. Um código
que ela não entendia, quando ela jogou num banco de dados internacional, chamado GenBank, quando ela viu esse código lá, ela viu que era um código de uma bactéria. E aí ela ganhou o prêmio do melhor trabalho no Congresso Internacional de Micologia e estava rodando a Europa como um brinde. E aí eu estava lá assistindo, porque eu fiz na França. Aí quando ela começou a falar, eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou um lixo perto dessa. Não, a sorte dessa não tem, né? Mas Deus sabe o que faz. Porque se eu ganhasse um negócio desse notoriedade, aí pronto, iam me perseguir pro resto da minha vida. Já me persegue por muito menos. Então a gente descobriu que não só se transfere de pai para filho. Entre os organismos também acontece. Saiu um artigo, por exemplo, na Science. Está vendo esses bichinhos aqui? Não sei se dá para ver direito. Mas parecem umas pulguinhas. Esses bichinhos se chamam afídeos. E eles se alimentam de plantas. E aí começou a notar que algumas plantas eles ficavam vermelhinhos. Era porque tinha fungo lá. E aí ele ficava vermelho, quando ele comia a planta. Aí eles descobriram que, quando passou para a prole, está vendo que os filhotinhos também são vermelhinhos? Então, teve uma transferência do fungo para o inseto. E não é de pai para filho. É de um bicho, de uma planta para um bicho. Nada a ver, né? Mas acontece. Mas a questão não é essa. Aí começa o que a gente veio falar aqui. O problema não é como a informação é transmitida, porque isso não tem, é um fato. A informação é transmitida, ponto. O problema é como é e quem colocou a informação dentro dos sistemas biológicos. Uma coisa que se faz muito em ciência é comparar as coisas. Por exemplo, muito se faz comparação do nosso gene com sistemas computacionais. Tudo que a gente tem nessa sala de tecnologia, basicamente é 0 e 1. É o código binário, não é? Agora a gente é mais level up, a gente é A, T, C, G, a gente é mais, a gente é 2 vezes mais do que tudo que a gente vê de informação. Aí eu pergunto a vocês, que isso é uma coisa que eu não entendo. Esse senhorzinho se chama Richard Dawkins. Quem já ouviu falar desse homem? Aí, só que ele fez aquele, o gene egoísta, né? Então, esse senhorzinho aqui, ele diz umas coisas que eu não entendo. Ele é ateu. Aí ele diz o seguinte, ó, a biologia é o estudo de coisas complexas que aparentam terem sido criadas propositalmente. Pastor, aparentemente o senhor está usando uma blusa branca com o número 70, assim. Aparentemente só. Eu sou aparentemente uma mulher? Isso é aparentemente madeira? Ou isso é madeira? Tá vendo que as frases dele não faz sentido? Eu não gosto de falar de gente de cientistas que já morreram, para falar mal do pessoal, né? Mas, por exemplo, aquele Stephen Hawking, que morreu agora, também é ateu, né? Ele tem um livro chamado O Relojoeiro Cego. Eu parei de ler na primeira página. Porque ele faz assim, Big Bang, aí começa, período das leis físicas estranhas e desconhecidas, aí começa, formação de planetas, sóis. Aí, veja bem, período das leis físicas estranhas e desconhecidas. Um exemplo prático disso. Eu estou aqui falando com vocês, de repente eu desmaio. Eu caio duro, o pastor se desespera, liga para o meu esposo, pega meu celular, acha o meu esposo, diz, sua mulher está morrendo, leva ela para o hospital. Levou para o hospital, o médico chega para o meu marido e diz, é o seguinte, sua esposa vai morrer. Aí meu marido cai aos prantos, minha filha não sabe nada do que está acontecendo, aí no outro dia eu levanto boa. O que aconteceu? Eu dormi demais. Pronto, a noite de sono que eu não tive, eu tive agora. Dormi tão bem, acordei. Aí o meu marido vira para o médico, doutor, o senhor quer me matar do coração? O senhor disse que minha mulher ia morrer. Aí o que aconteceu? Aí ele diz, é o período das leis físicas estranhas e desconhecidas, vulgo milagre. Eu digo, um ateu que começa um livro com milagre, eu não vou ler não. Eu não li o livro dele não. Um ateu que se preze não pode começar um livro com milagre, concorda comigo? Então eu já comecei a não ler. Aí, depois, por que as coisas aparentam terem sido criadas? Porque durante muito tempo atrás se formou a teoria da evolução. Que aí eu não vou entrar nesse mérito não, porque vocês já conhecem Charles Darwin, todo mundo já ouviu falar dos Galápagos, todo mundo já sabe tudo aquilo ali. Então, a teoria sintética da evolução, que é o que tem de mais novo, inclusive tem a 2 agora, que eu ainda não fiz a palestra sobre isso, porque eu tenho uma filha de 2 meses. Então, com uma filha de 2 meses, você não tem tempo para nada, nem para ir no banheiro, tomar um banho, de ler, assim. Eu não sei o que é tomar um banho de cabeça e tudo, ainda a não ser que tenha alguém em casa. Porque se eu boto ela no berço, ela...
Aí eu não consigo me concentrar tomando banho com a criança chorando. É triste, né? Não? Quem é mãe já sabe do que é que eu estou falando. Antes eu não sabia, não. Se eu amava minha mãe, depois que eu fui mãe, eu disse, mãe, a senhora é um amorzinho. Porque é o óbvio, no dia que minha filha for mal criada comigo, eu vou dizer, você não sabe o que eu passei. Que é a mesma coisa que minha mãe dizia a mim. Olha, eu vou dizer outra coisa, viu? Aqui não tem nada a ver com a palestra. É um parêntese. Quando a mãe disser não faça, não faça. Porque é um sexto sentido que é de Deus. Eu tenho certeza que Deus chega assim no ouvido da pessoa e fala, ei, vai dar alguma coisa errada. Não é possível, não. Um dia eu ganhei uma babá eletrônica. Aí eu estava deitado, dormindo, porque quando ela chora a gente escuta, né? E tem um videozinho e tá, pá. Aí às vezes é só ela rindo ou só ela mexendo. Né? Eu fui, de repente, no meio da noite, parecia que alguém fez assim. Ei, diante de Deus. Eu fiz assim, tem alguma coisa errada. Quando eu peguei a câmerazinha que não estava funcionando. Quando eu abri a porta do quarto de Maria Helena, a menina acabou só a chorar. Eu digo, meu amigo, isso é de Deus, velho. Porque eu era a pessoa, eu disse ao meu marido, o maior medo que eu tinha de ser mãe era não acordar com o choro da menina, porque eu podia passar a banda aí na frente. Me carou o que fosse, eu morria dura aqui, dormindo. Eu já dormi no quarto com 32 mulheres, dormindo assim, coletivamente. Tudo conversando. Era a única que estava dormindo, era eu, porque eu apagava mesmo. Essa menina vai chorar e vai acabar, e eu não vou acordar. Menina, ela nem chora, ela só se mexe e acaba levanta. Eu não sei o que é isso, não. Então, se a mãe disser não faz, existe um sexto sentido na mãe, que é só da mãe, não sei porquê, mas a gente sabe quando vai dar alguma coisa errada. É impressionante, não é não? Eu disse, a mãe disse, no dia que você for mãe, você vai entender, não tem isso. É verdade. Não é cor de outra cor, não. Mas voltando para cá. Então, a teoria sintética da evolução é uma teoria que juntou Mendel, juntou Watson e Crick do ATCG, juntou tudo, até hoje. Então, na realidade, isso é tudo para me explicar como é que a gente está aqui e por que nós somos diferentes. Então, eles têm um princípio chamado seleção natural. É uma peneira. É uma peneira em que peneiram os genes melhores. Então, o que é que nós somos? Essa ideia deu origem ao X-Men, o filme. Não ri não, é sério, não é piada não. Olha, eu tenho cara assim, às vezes meio cara de pirralha, mas eu sou meia véia já. No tempo que eu era adolescente, saiu o Projeto Genoma. Saiu no Fantástico. Vamos sequenciar o DNA humano. Vamos descobrir a cura do câncer, a cura do sei de quê. E era a cura de tudo, e achar tudo no gene. 10 anos depois, sabe o que é que descobriram? Nada. Sequenciaram o gene da gente todinho e descobriram que não sabia. O que tinha era informação por dentro de informação, porque são códigos dentro de outros códigos. Aí descobriu que não sabia de nada. Olha que maravilha, 10 anos, milhões de dólares gastos para não descobrir nada. Somente que tinha mais informação encriptada por dentro de... É como se fosse um computador que tem um programa de compactação, que tem outro programa que compacta mais e vai compactando, e de repente você tem um chip. Antes a gente usava um disquete, né? Eu sou do tempo de disquete. Eu não sou do tempo de disquete pequeno, não, viu? Eu sou do tempo de disquete desse tamanho, assim. Hoje em dia a gente usa pendrive, que é só uma ponta, assim, ó, e o bicho tem 16 gigas. Olha, giga é um negócio que, para entender... Olha, sabe qual é a maior dúvida do meu juízo? Quando eu quando eu comecei esse negócio de gravar CD... Gravar CD hoje ninguém faz, mas que tem Netflix, né? Mas no meu tempo não tinha isso. Hoje tem Spotify, no meu tempo não tinha essas coisas. Então, no meu tempo, a viagem, baixava um MP3 da internet... E de repente eu girava o negócio, botava o CD dentro e saía a música no som no meu carro. Para o meu cérebro entender que era uma informação virtual, e continuava virtual, porque eu não conseguia tocar. Você já imaginou a viagem que é? Você está com o seu pendrive, você bota um arquivo aqui, aí daqui a pouco você bota o som no seu carro e sai ouvindo música. É porque eu não sei se só sou eu que fico pensando nessas coisas. Era porque eu não tinha filho. Quando eu tive, eu parei de pensar. Então, a ideia da evolução é essa. É um cara cego procurando o quê? Mutações. Erros no código que favoreceram de alguma forma. Então, a diferença entre eu e a senhora, que é um pouco mais morena do que eu, é apenas um código que a senhora tem que eu não tenho. E aí, isso aí foi ao acaso, ninguém programou isso. O problema é que não pode ter sido acontecido, porque é tipo assim, ó.
Eu estou dizendo, gente, o tornado veio, passou pelo lixão e formou um avião. A probabilidade disso acontecer é ínfima, concorda comigo? Não seja ridículo, ninguém nos criou, nós somos processos aleatórios de floquinhos de neve que caíram propositalmente de uma forma que deixou eu redondinha aqui, né? Mariana, mas peraí, você está dizendo que a gente é floquinho de neve? De vários e bilhões de códigos programados. Isso é apenas o programa que Deus fez. Então o problema da teoria da Darwin é essa. Primeiro, olha o título do livro, A Origem das Espécies. Vocês sabiam que existe mais de 24 conceitos de espécie? Ninguém sabe o que é uma espécie ainda. Eu já não gostei do título do livro, né? Então, como é que se eu não sei o que... Vou dar uma explicação. Vocês conhecem espécie assim? Um macho e uma fêmea têm um filho, então eles são da mesma espécie. Se não, forma um jumento, forma uma mula, né? Que é indivíduo que não cruza mais. Mas se eu disser a você que se eu pegar o seu código e o meu código e eu botar num programa de computador e eu mostrar quanto parecido ou divergente nós somos, eu estou tendo um conceito filogenético de espécie. Que é só genética. Ou eu posso simplesmente dizer, eu como vegetal, você come carne, então a gente é mais próximo do que eu a você. Aí é o conceito ecológico de espécie, que é dependendo do hábito. E aí vai ter uma porrada. Eu faço o conceito morfológico. Eu vou na mata, pego um cogumelo, descrevo ele todinho, de ponta a ponta. Cor, tamanho, odor, sabor. Depois eu vou, olho no microscópio as células, eu conto as células, conto o tamanho, meço tudo. Pá. E aí eu comparo com todos os outros fungos, para saber se esse é novo ou se tem um igual. Se ele for novo, eu batizo ele com o nome. Se ele for igual, eu digo, ó, eu achei um igualzinho lá da África aqui. E assim é um conceito morfológico de espécie. Então, se eu não sei o que é espécie, como é que eu sei como é que elas mudam? Porque, por exemplo, você já ouviu falar de raça humana? Não existe raça dentro da... É todo mundo humano. Não existe raça. É uma espécie só. Como é que você disse que é uma espécie só? Porque se eu tivesse casado com um japonês e a gente cruzasse, a gente não ia gerar um filho? Então a gente não divergiu ainda. Aí o X-Men surge daí. Então, em algum momento da história evolutiva, a gente ia ter uma mutação que eu ia virar tempestade numa TPM, eu ia acabar com o João Pessoa. Já imaginou tempestade com TPM? Aquela mulher dos cabelos brancos que solta raio pelos olhos. Imagina o marido chegando tarde em casa, hein? Queimar ele todinho. A ideia da evolução é o seguinte. Então você tem o que a gente chama de... O que eu mais escuto é isso. Resistência bacteriana. Você acredita em Deus? Você acredita em criação? Se existe... E aí você fica doente, vai na farmácia e toma um medicamento. Eu queria saber o que é que isso tem a ver com Deus aí. A ideia da resistência bacteriana é isso aqui, ó. Tá o sêmen lá, vê a outra lá, e aí vamos cruzar, vamos fazer uma conjugação, passa o código para cá e a gente gera uma superbactéria, que é o que mais a gente tem em UTI na vida, né? São as superbactérias, as bactérias que não tem antibiótico mais para elas. A pergunta que eu estou fazendo não é que ela é super, que ela é super a gente sabe, é um fato. O que eu não sei é se ela deixou de ser uma bactéria, deixou? No dia que uma bactéria cruzar com outra e gerar um protozoário, aí a gente começa a conversar. Como é que uma bactéria... Porque assim, existe uma sequência de vida, né? Então, um procarioto é uma bactéria. Um protozoário, que é esses bichinhos que atacam, a gente tem diarreia, essas coisas, ele já é um eucarioto. Sair de um para o outro é que é o negócio. Que as espécies podem mudar, se a gente olhar para os nossos irmãozinhos aqui, ninguém aqui é igual a ninguém. E olhe que nem gêmeos são iguais, nem univitelinos. Até a digital deles são diferentes. Então eu pergunto a você, como é que um salto evolutivo entre, por exemplo, do macaco para a gente, que o povo fala, né, que a gente veio do macaco, como é que sai de um dinossauro para uma ave? Como é que dá esses saltos? Quem injetou informação? Porque, entenda, é um sistema que precisa de letras. Concorda comigo? Quem injetou a informação lá?
Porque, entenda, nós somos mais derivados. Eu não gosto de dizer mais evoluído, não. Esse nome não é esquisito para mim. Mas a gente não é a mesma coisa de uma bactéria. Mas você concorda comigo que a gente sobrevive no mesmo ambiente? Então, ela é tão adaptada a um ambiente quanto eu. O problema é que eu tenho mais informação do que ela. Consequentemente, eu consigo pensar sobre mim mesmo. Quando as pessoas dizem que a gente veio do macaco, eu gosto de dizer assim, no dia que eu ver um sagui me estudando, com um bloquinho de nota, me olhando, a gente começa a conversar. Porque em bilhões de anos, ele não consegue refletir sobre si mesmo. O único animal na face da Terra que consegue fazer isso é nós. Você para e faz, eu vou mudar. Mudei. Não quero mais. Um bicho faz isso? Um bicho faz, não, eu não quero mais comer vegetais. Agora eu vou ser carnívoro. O animal não faz isso. Então, se a gente compara a vida com sistemas computacionais, mas para o meu computador virar a Skynet do Exterminador do Futuro, eu preciso de quem? De inteligência. No caso, o senhorzinho morreu, se chama Steve Jobs. Ele é o fundador da Apple, que é o sonho de consumo de todas as pessoas. É ter um iPhone, que é o olho da minha cara, vendido no mercado negro. Um dia desse, minha mãe queimou o dela, o Mac dela. Eu fui na loja, voltei para casa, eu digo, é mais caro do que meu carro. Eu não vou falar não, porque vai ser filmado. Deixa para lá. Mas depois eu conto quanto é que era o valor do... Eu disse, meu amigo, eu compro um carro. Eu disse assim, mãe, vai ficar 100. Agora diz o quê? Minha mãe derramou uma taça de vinho em cima do Mac dela. Aí sabe o que ela fez? Roubou o meu. Porque eu tinha comprado numa promoção do Black Friday de madrugada. Eu não sabia nem que era Black Friday. Tive uma insônia. Acordei, quando eu abri o site do Ponto Frio, estava lá o Mac. Por R$2.000. Eu digo, oxi. Aí fui e comprei. Aí minha mãe fez o quê? Roubou meu computador. E até hoje você está como? Sem computador. Roubou de quem? Do marido. Então, outro senhorzinho aqui, esse aqui, é o cara que fez o Windows. Se chama Bill Gates. Esse cara disse o seguinte, quando ele viu a sequência do código genético do Projeto Genoma, ele disse assim, o DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer coisa já criada. Ele não disse que foi uma casa, ele foi criado. Então, o problema da informação é o seguinte, vocês lembram daquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo? Tu acha que é a galinha? Quem acha que é ovo? Isso é uma piada biológica, nada a ver. Eu vou contar o segredo para vocês essa noite. Aí vocês saem pegando todo mundo, porque isso é piada de biólogo. O ovo veio primeiro. Aí você vai dizer, herege. Não é não, não é heresia não. O ovo é uma característica não só da galinha, é do peixe. Tem peixe que põe ovo. Ou você acha que escargot é o quê? Escargot não. Caviar é o quê? É ovo de peixe. Aí você tem lá as cobrinhas que põem ovo, você tem outros bichos que põem ovo. Então o ovo veio antes. Agora, se a pergunta fosse, quem veio primeiro, o ovo da galinha ou a galinha? Aí sim. Aí se eu dissesse que era o ovo da galinha, era herege. Certo? Mas aí é uma piada, nada. Ó, piada de biólogo, outra piada. Uma vez a gente estava numa sala de aula, tinha um amigo meu, aí o celular não era desse que a bateria vem embutida dentro, não. Era na época que despedaçava ainda. Aí caiu o celular no chão, a tampa para um lado, a bateria para o outro e o pedaço do outro. Aí ele fez, para tudo, vamos observar. Aconteceu uma divisão celular. Essa é a piada que biólogo conhece. Não tem o que fazer não, estou dizendo, é um bicho esquisito. Então, aí, se você acha que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é difícil, pior do que isso é quem veio primeiro. O DNA, que tem a informação para formar a proteína, que é quem faz tudo dentro da sua célula, ou a proteína, que é quem replica o DNA. Porque o DNA, para duplicar, ele precisa de proteína. Sendo que o código da proteína está no DNA, então quem veio primeiro? Ninguém sabe. Então, aí surge o design inteligente. Se eu disser a vocês que não veio um primeiro antes do outro, e se eu disser que veio os dois ao mesmo tempo? Fica mais fácil de responder, não fica não?
É mais fácil do que o ovo e a galinha. Então, por exemplo, olha como é que é massa. Tem umas coisas de ciências que você, se você olhar com muita atenção, quando você não tem filho, aproveita para olhar as coisas e estudar. Por exemplo, compararam o sistema de computador com o Escherichia coli, que é uma bactériazinha que dá diarreia na gente. Aí o que é que aconteceu? Olha que legal o que é que os caras botaram no artigo. Contudo, os sistemas biológicos estão sujeitos à seleção natural e a evolução do sistema de software, porque eles estão comparando com o computador, está submetido a um arquiteto. Aí eu digo assim, como é que eu posso comparar eu com um carro? Se eu vim do acaso e o carro foi criado. Pode isso? Não pode, Arnaldo. Não pode, não. Mas eles fizeram. E aí eu vou dizer mais um. Olha o resultado dos caras. Isso aqui é a Escherichia coli. Isso aqui é o computador, sistema Linux, o computador mais top que tinha nos Estados Unidos na época do artigo. Eles descobriram, é como se fosse assim, explicando para quem não entende de computação. O hardware é aquelas peças. O software são os programas. E o desempenho é a velocidade que o negócio todo funciona. Então, ele está dizendo que as peças é essa aqui, os programas do computador é isso aqui, e o desempenho é isso aqui. Aí, ó, a Escherichia coli perde desses dois, mas é mais de 100, mais de 900 vezes mais eficaz do que o maior computador. Chupa Steve Jobs. Não tinha computador que batesse uma bactéria. Eu não estou falando de você, não. Eu estou falando de uma bactéria. Ou seja, a gente ainda não está perto nem de entender como é que a gente funciona direito. Se você for parar para pensar, você nem se entende direito, avalie como é que a vida funciona. Depois, olha que massa. Os caras da NASA não se contentam, porque assim, ninguém sabe como é que a vida surgiu na Terra. Se alguém vier para você dizer que tem sopa primordial, diga que é mentira. Não existe sopa primordial, aquele evento não acontece. É uma sopa que disseram que a Terra estava submetida a tempestades e aí surgiu do nada proteína, surgiu lipídio e depois, puf, surgiu uma bactéria. É desse jeito que eles contam a história. Parece viagem, mas não é não. É mais fácil acreditar em Adão e Eva do que acreditar nesse negócio. Mas enfim, não existe sopa primordial. Como eles não sabem como é que a vida veio para a Terra, aí eles falam de panspermia. O que é isso? A vida veio por Sedex, num asteroide para a Terra. A bactéria veio pronta. Então, você entendeu que ele não respondeu a pergunta? Ele só transferiu o problema de lugar. Ele não sabe como a vida surgiu na Terra. Aí ele vai tentar entender como é que a vida surgiu no espaço. Por isso que de vez em quando você vê no jornal, encontraram um planeta com água. Porque onde tem água tem? Não, gente, espere em nome de Jesus, que na água que você toma não tenha vida nenhuma. Eu espero que lá só tenha água. Porque onde tem água, tem água. E pode ter vida do tipo que a gente conhece. E se tiver uma vida que gosta de areia, sei lá. Tá aí Aquária, aquele filme de Sandy Júnior que ninguém assistiu. Eu assisti. Porque eu era fã de Sandy Júnior. Só assistiu aquela droga daquele filme que era fã dos dois lá. E as músicas eram boas, o filme é uma droga. Nem bom o filme é escuro, é feio, é horrível. E eu gosto de filme, é droga. Então tem uns peixes que gostam de areia. Eu não entendi nada daquilo ali, mas vai lá, né? Então, os caras da NASA não se contentam em não achar a vida na Terra, eles fizeram um programa chamado SET, e eles jogam um sinal no espaço, um sinal matemático, que se tiver uma resposta X lá, esse sinal volta, aí ele diz, tem inteligência fora da Terra. Faz 20 anos que está lá e ninguém viu nada. Aí o pessoal do Cazaquistão pegou o mesmo código e jogou no DNA. Aí sabe o que aconteceu? Um monte de sinais. Aí eles botaram o título do artigo, o sinal celular do genoma terrestre. Então você não precisa jogar essa informação para o espaço. Está aqui a informação, ela está na Terra, ela surgiu aqui. Aí o povo, não, é do Cazaquistão, os caras lá são cristãos, não pode não. Aí saiu essas revistas, eu gosto muito de botar a revista, porque muita gente bate em mim
porque como se eu estivesse falando, mas eu mostro com artigo. Então, aquelas árvores que o povo diz que a gente veio dos macacos, que é aqueles livrinhos que você pega e tem um macaquinho assim, depois vai aumentando, vai ficando pé, e daqui a pouco lá na frente tem nós, né? Aquilo ali não existe. E não sou eu que estou dizendo não. É os caras mais pau que tem, dizendo que a árvore genética que mostra que a gente é parente dos bichos, ela é uma ilusão. Por exemplo, olha como é um negócio fantástico. Sabe por que a coisa é tão complexa? Eu gosto muito de usar o sistema imunológico. Como é que a gente se defende dos organismos? Você já imaginou por que você nasce com anticorpos? Que eles são sensibilizados à medida de que você tem. Não é por isso que normalmente a gente tem que deixar as crianças soltas. Porque quanto mais contato com as coisas ela tem, mais o sistema imunológico dela fica bom. Porque ela vai adquirir imunidade, lembra disso? Seja isso. Não tem nada não que adquire imunidade. Mas o sistema imunológico tem que ter surgido antes do patógeno. Por quê? Porque senão você morre. É a mesma coisa, por exemplo, meu avô faleceu porque ele teve ele já era bem idoso, mas ele teve uma pneumonia e a bactéria que estava no pulmão dele era mais forte do que os antibióticos que existiam. Aí ele morreu, porque não tinha como combater. O sistema imunológico dele já era fraco e os antibióticos não davam conta. Então, ou seja, se você não tivesse sistema imunológico, você morreria. Mas como é que o seu sistema imunológico surgiria se não tivesse patógeno? Está entendendo? É a mesma coisa do ovo e da galinha. É a mesma coisa do DNA e da proteína. Você vai ter isso na vida inteira. Aí eu digo, não surgiu um para depois surgir o outro. Surgiram os dois ao mesmo tempo. E se surgiram os dois ao mesmo tempo, então não existe uma sequência, concorda comigo? E se essa sequência não existe, nós viemos todos prontos. Esse é o problema. Porque se você não tem um processo gradual, então quem foi que criou tudo ao mesmo tempo? Eita, Jeová! Então, a origem de órgãos complexos. Outra coisa, você já parou para imaginar como o seu olho é um negócio de cinema? Rapaz, nem a 4K tem uma resolução do seu olho. Nem o iPhone 200, não tem. Não vai ter. Porque eu não sei mais o número que está, acho que é o 8, né? Sei lá, 9. Eu só sei que os bichos vão aumentando de tamanho. Eu acho que o iPhone 20 vai ter meu tamanho. Porque os bichos vão crescendo, né? Antes o iPhone era desse tamanho, depois foi... Um dia desse eu estava olhando o meu Nokia, o primeiro celular que eu tive. Ele é metade desse celular aqui. E eu achava grande. Eu digo, imagina um tijolo desse. É bom para acertar na cabeça. Enfim, dos ateus. Eu gosto de brigar com os ateus. Isso aqui é uma das brigas que eu arranjei. Eu não tenho o que fazer não. Eu não tinha filho nesse tempo. Aí o que é que eu fazia? Eu faço pós em evolução. Aí eu tive uma disciplina de evolução. Aí o que é que um cristão faz nessa hora? Dorme. Ele toma Red Bull e lê tudo, velho. Sabe por que ele toma Red Bull e lê tudo? Para bater nos caras. Eu não tinha o que fazer não. Eu não tinha muda de roupa para lavar. Eu não tinha menino para limpar. Eu não tinha não. Aí o que é que eu fazia? Eu lia tudo. Aí um dos artigos da pós era esse. A origem do olho. Porque, minha gente, olha, pense direitinho. O olho é um conjunto de lentes. Aí por trás dessas lentes você tem um fundo do olho. Aí nesse fundo de olho você tem cônios e bastonetes, são duas lentes. Duas células fotorreceptoras que você consegue ver preto e branco e colorido. E é assim que você tem noção de sombra e de profundidade. Você vê 4D. Aí, além disso, você tem uma conexão com o seu cérebro. Porque adiantava de quê? Você ter as lentes, ter as velas e se não tinha o cérebro para... Então, quem veio primeiro? As lentes, os cônios, bastonetes, a conexão neural. Até o cérebro tem que ter vindo junto, né? Então, o cara desse artigo tentou explicar o olho. Aí eu acho engraçado que os caras... Olha, quer ver uma raiva? Mas Deus sabe todas as coisas, não é não?
Eu passei a noite inteira lendo este danado desse artigo. Para chegar na 23ª parte e o homem dizer, porque isso é um evento que aconteceu único e que aconteceu no passado, não dá para saber se o que eu estou falando é verdade. Eu digo, rapaz, eu li isso tudinho. Por causa me dizer que ele não sabe. Inferno. É a hora que seus olhos viram aqueles desenhos animados. Aí eu digo, amanhã vai ser o terror na aula, porque eu vou pintar. Porque eu duvido que os caras vão ler esse negócio. Não vão. Deus sabe todas. Fui lá no outro dia. Começamos a falar tal. E eu rebatendo. Aí no final eu digo, mas aí os meninos, porque não sei o que, e brigando comigo. Eu digo, mas está no artigo. Aí o professor, ela está certa. Aí o cara, mas não sei o que. Eu digo, está no artigo. Você leu? Não leu. Você dormiu, eu não dormi. Eu estava com o olho vermelho de Red Bull. Aí o que acontece? No final eu disse, nem o cara do artigo sabe. Aí o professor fez, sem brincadeira, estou na igreja, não vale mentir, né? Senão o raio fulmina. O professor fechou assim e fez, bora, Mariana, acabou a aula, vamos embora. Ele deu um artigo que a conclusão era que não concluía nada. Então vamos embora para casa, né? Aí quando eu estava saindo, o menino, ei, tu é da igreja, né? O ateu, né? Eu digo, sou. Aí ele só podia, eu digo, ei, o que é que tem a ver? Rebata? Sabe o que é que ele me disse? Até hoje eu estou esperando, cri. Teve outra coisa, né? Você ter Facebook é um negócio que não é de Deus, não. Porque os caras, quando você faz uma palestra dessa que bota no YouTube, os caras assistem, aí vão lhe caçar no Facebook. Aí ele caça, aí pega um mensagem, que aquele negócio não tem como a gente bloquear, né? Recebe a mensagem. Aí vê um monte. Depois que posta vídeo, eu tenho certeza, eu vou printar para vocês verem. Aí vem alguém para dizer, mas você é bióloga, doutora quase, falando uma heresia dessa. Aí eu digo, rapaz, o que eu falei que era heresia? Aí o cara vai, uma vez o menino disse assim, não, porque você está dizendo que as coisas não evoluem. Eu disse, eu não disse isso. Eu só disse que a gente não surgiu de evolução. Eu não disse que as coisas não mudam. Eu só estou dizendo que como vocês dizem que muda, não muda. Aí o cara muda, me diga um exemplo que você não sabe que eu lhe respondo. Eu digo, como é que um indivíduo que não tem carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, como é que um bicho que é uma bactéria que não tem esse envoltório, passa para um eucarioto que tem? Eu só quero essa informação só. Eu não quero o resto não. Porque até organela tem. Eu não estou falando aqui de ribossomo, lisossomo, eu só quero o envoltório nuclear. Eu quero saber como é que surge isso aí. Até hoje esse rapaz não me respondeu. Aí sabe o que é que eu gosto de dizer para os irmãozinhos novinhos que estão na universidade? Estude, velho. Porque senão vai vir os ateus, vão lhe engolir. Se você não estudar feito um condenado, eles vão engolir você. A universidade é um ambiente em que das duas ou você se fica mais cristão, você se torna ateu. Não tem meio termo, não. Então eu disse assim, Senhor Jesus, porque eu me converti antes, porque se eu tivesse entrado no curso de biologia, antes de me converter, não tinha nem olha, eu era militante do outro lado. Mas Deus, eu lembro com as aulas de, eu nem boto esses exemplos, bioquímica. Aí tinha lá a cadeia de transporte, que é o ciclo de Krebs lá, da respiração celular. Aí é uma viagem maior do mundo, é um monte de nanomáquinas dentro da célula. Aí eu olhava assim e ficava. Aí uma amiga minha, tu tá vendo em Deus? Eu digo, em tudo, né? Eu disse, rapaz, tu não tá vendo Deus ali não. Tem uma catraca dentro da membrana. Tem uma usina nuclear. Geradora de prótons, que gera energia para você pensar, velho. Eu disse, meu irmão, se não foi Deus que fez, quem foi que fez, velho? Eu quero conhecer esse engenheiro, porque a gente precisa conversar, para eu fazer um carro funcionando a próton, para ficar bilionário, que nem os caras, e ficar lá curtindo anais. De boa. Aí, eu acho que eu quebrei. Eu tenho um dom de quebrar as coisas. Oh, é melhor passar, porque parou. Pode passar de novo. Então, até Darwin disse que era improvável. Olha lá, eu supor que
Os olhos surgiram e foram formados pela seleção natural. Parece, eu confesso, meio maluco da minha parte dizer um negócio desse. Eu vou contrariar o pai da evolução? De jeito nenhum. Então o olho, se ele não foi selecionado, ele foi o quê? Concorda comigo? Se uma coisa não evoluiu, ela tem que ter sido criada, minha gente. Não tem meio termo. O olho veio do espaço, caiu dentro do seu globo ocular e funcionou. Não foi, né? Passa. Então, outra coisa que eu acho massa. Você já parou para pensar na sua mão? Não, né? Olha que coisa doida que eu vou fazer agora. Você já imaginou o tanto de informação que é para fazer isso aqui? Rapaz, tem osso, tem articulação, tem tendões, tem músculo, tem informação neural que eu olho a chave, eu pego a chave, de uma maneira que eu nem aperto demais, nem solto demais. Por exemplo, eu consigo vir aqui e apertar sua mão. Eu arrochei sua mão? Eu consigo, mas se eu quiser apertar, não vou apertar. Se eu quiser apertar, eu não aperto. Se eu quiser soltar, eu não solto. Como é que a pessoa consegue controlar isso? Estou dizendo que biólogo é um bicho esquisito. Muito, né? Somos uns bichos estranhos. Eu não sei quem foi que disse, mas é verdade. Aí o que é que acontece? Os caras dos orientais, eles gostam desse negócio de robô. Inventaram de fazer uma mão robótica. Sendo que o problema é que eles não conseguiram imitar igual. Porque você tem que entender que tem um tecido fofinho. Tem todo um tato para você saber o tanto que você aperta, o tanto que... Você sabe quando a pessoa está ali beliscando. Então tem sistema sensorial. Se alguém botar um fogo assim, mesmo que eu não puxo o braço, é reflexo. Você cria isso num computador? Mas os caras tentaram. E aí eles fizeram uma mão. Aí, olha, passa aí. O que eu achei arretado... Aliás, eu vou até deixar aí. Funcionou. Deixa eu só ver se eu... Depois eu vou voltar para lá. Eles dizem o seguinte, no resumo, que a função biotecnológica da mão, ela é tão... a arquitetura entre articulação e músculo tem que ter sido feita por um criador. Olha o C. É maiúsculo. Fui eu que disse. Aí sabe o que os caras da revista fizeram? Tiraram o artigo da revista. E sabe o que eles disseram ali, naquela letra miúda ali? Dizendo que eles retiraram até os autores mudarem a linguagem inapropriada do artigo. Porque eu não posso dizer que uma mão foi criada. Eu tenho que dizer que é uma mão evoluída. A mão foi criada. Os caras já... Aí, além outra coisa, tecido mole em dinossauro. Gente, mães e mulheres que cozinham. Se você pegar um peixe e botar fora da geladeira, com quanto tempo ele não apodrece? Carne fora da geladeira, tirando carne de sol que dura mais. As outras carnes, as comuns, apodrece ligeiro, não apodrece? Agora me diz como é que um dinossauro de bilhões de anos tem tecido mole, tem hemácia lá dentro, tem sangue, não é sangue, mas as células do sangue estão inteirinhas lá dentro. Porque o problema é que as pessoas dizem que, não, é uma mutação e leva bilhões e bilhões de anos. Se dinossauros têm milhões de anos, como é que eu tenho célula lá dentro? Porque como toda proteína, o que é que devia ter acontecido com ela? Apodrecido. Então podia ser que... Outra coisa que eu acho estranha, eu não sei, isso não tem nada a ver com Bíblia, nada. Vocês já imaginaram os dragões que o povo fala das mitologias? Você já imaginou se o povo lá atrás, né? Em vez de um dragão, fosse um dinossauro? Não pensa muito não que você viaja. Vai ficar que nem eu, não faz isso não. Então aqui, são as pegadinhas da gente do lado do dinossauro. Sabe onde é que tem uma descrição de um dinossauro? Alguém sabe? Em Jó. Eu não lembro agora a passagem não, porque eu sou péssima para isso. Mas tem uma hora que ele diz, né, pastor? Ele fala de um bicho grande, do pescoço. Ele descreve o dinossauro todinho.
Ainda tem um nome que eu também não decorei do dinossauro. Um dia eu chego lá. O problema de eu dizer, por exemplo, que as coisas não são tão antigas assim, são as implicações científicas. Então, uma das coisas que ninguém escuta no colégio, e você não vai escutar em canto nenhum, se chama explosão cambriana. Por que a pessoa pula essa parte? Porque antes do que eles chamam explosão cambriana, você só tinha bactéria, na história evolutiva. E de repente surge bicho com vértebra. Por isso que eu perguntei ao menino como é que formava só o... Eu não quero nem a vértebra, porque já é osso. Eu estou falando de um indivíduo que não tem envoltório nuclear e passa a ter. Mas aqui tem carapaça, os bichos crescem, sai de procarioto para eucarioto. De uma vez, ó, é nesse pontinho aqui surge essas espécies todinhas. Que não precisa saber as espécies, tá? Então, se tudo surgiu junto, aí tem um problema agora. Qual o problema? Não foi lento e gradual. Aí o cara vai e faz um artigo que sai na Nature, olha lá, é revista. A ponte entre Darwin em micro e macroevolução. Mariana, o que é microevolução? A gente aceita, cristão. Tá de... Adaptação. Você não vê borboletas de diversos tipos e tamanhos? Você não vê a gente? Isso é variabilidade. Isso é microevolução. Agora, da gente pro macaco, do macaco para a gente, ou da gente para o macaco, aí é uma macroevolução, um salto evolutivo. Aí os caras tentam juntar. Aí olha o que eu acho mais legal. Ele diz que isso aqui não pode ser visto, não pode ser sido testemunhado no passado. Quando é que mudou? E aí não pode ser explicado, mas o problema na realidade é o conflito entre a ciência e a religião. Rapaz, eu creio em Jesus Cristo, tem a ver com isso aí? O cara não estava lá, não sabe que surgiu, não sabe como é que mudou. Uma corra pulou para outra, ele não estava lá, ele sabe disso. Aí o problema é eu que acreditar que... Aí eu digo assim, não, a gente veio do macaco, eu não acredito porque Jesus Cristo está na cruz. Não tem nada a ver, minha gente. Jesus Cristo está na cruz e ter morrido por nossos pecados, e a gente aceitar Ele como Senhor e Salvador, é uma opção de fé. Isso aqui é um fato. Jesus Cristo na cruz também é. Mas tem nada a ver uma com a outra. Você concorda comigo? O cara botou... Aí isso aí não sai na revista dizendo que a linguagem é inapropriada. Aí mutações, né? Eu gosto da mutação. Que aí vem o X-Men. A historinha do X-Men. Então, a gente ia mutar tanto que de repente ia nascer um X-Men. Um Wolverine, um negócio assim. Sendo que, por exemplo, a mutação é o seguinte, é uma cópia dessa mudar. Mudar a TCG, em vez de ser uma letra dessa, mudar para outra letra do ATCG da sequência. E aí você, em vez de ter um olho escuro, você passa a ter um olho claro. É uma mutação. O problema é que a maioria das mutações, de novo, eu não vou ficar com esse negócio não. Eu sou muito desastrada com essas coisas. Pode passar. Por exemplo, a anemia falciforme. É quando a hemácia, em vez dela ficar com uma bolinha, ela forma uma foice. Isso acontece muito na África. Aí a anemia porque não carrega a quantidade de oxigênio suficiente. Aí a pessoa tem anemia. A hemácia cai de quantidade. Aí você diz assim, ah não, mas é uma mutação boa. Quem tem a anemia falciforme não tem AIDS. Aí eu digo, mas não passa dos 28 anos. É uma vantagem evolutiva? Passa. Então, normalmente o que acontece é uma falha no sistema. Uma mutação é tipo o Neo da Matrix. Você já viu que eu faço muita analogia com filme, né? Eu adoro filme. Eu fui assistir a Mulher Maravilha. Vocês têm noção que eu fui assistir a Liga da Justiça grávida com a blusa da Mulher Maravilha? Eu assisti a Mulher Maravilha com a sensação de dever cumprido. Porque saía tudo, menos uma... E ela é massa. Vocês assistiram o filme? Quem não assistiu, assista, velho. Porque ela chega assim, eu acho aquela cena massa. Ela faz assim, não tem como atravessar. Ela fez, eu vou, velho. Aí ela vai e faz, pá na bala. Eu digo, sai, velho. Aí depois ela sai correndo, aí depois os homens, né?
os frouxos. Vamos agora, depois que a mulher está levando bala de tudo quanto é lado. Ah, sim, até eu, né? Eu gosto da Mulher Maravilha. Eu queria só o laço dela. Aquele laço assim. Mas ela, nada a ver. Falha no sistema, é Neo, é Matrix, nada a ver. É porque eu sou fã da Mulher Maravilha. Eu assisti a Mulher Maravilha quando ela tinha capa. Não sou tão velha assim, mas é porque era reprise. E minha mãe gostava. Na época tinha as Panteras, tinha a série. Ei. Tá vendo? Tinha cine trash no meu tempo. Tinha uns negócios de terror que era mal feito, mas eu ficava com medo. Aí minha mãe adorava filme de terror, mas eu não sei como é que eu dormia. Porque às vezes eu acordava no meio da noite olhando a mão. Aí mãe fazia o que era? Eu digo, os pesadelos dos filmes de terror que tu botava para eu assistir. Então, por exemplo, você viu esse chão molhado? Eu vou explicar para vocês o que um cientista pensa com chão molhado. Aí a gente chama de hipótese. O chão está molhado por quê? Porque choveu. Pode ter sido? Outro motivo, aconteceu uma inundação. Pode ou não pode? Um hidrante rompeu na rua e molhou a rua. Pode ou não pode? Um carro-pipa passou vazando e caiu água na rua. Pode ou não pode? Isso tudo são hipóteses para o fato que a rua está molhada. Então a gente tem um fato. Nós temos a gente pronto. Os indivíduos todos desse planeta. Todos os ecossistemas. Está pronto, está aí, é um fato. Agora, a explicação de como as coisas estão como estão é que vai depender da hipótese. Então, hoje a gente discute hipóteses. E o design inteligente é uma linha de pesquisa, hoje da Mackenzie. Tem Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Quem quiser se filiar é só entrar em tdibrasil.com.br e se filiar. Quem for da área de ciências. Né? Até engenheiro, tem engenheiro lá também. Filósofo, quem gostar, tem lá. Que aí faz parte do ciclo da palestra. Eu já dei palestra na Mackenzie. Me tremendo todinha, já imaginou? Depois que os ateus quiseram bater em mim, olha que maravilha. Então, olha, eu vou dizer um negócio a você, meu irmão, com toda a verdade do que já aconteceu comigo. No dia que você for perseguido é porque alguma coisa certa você está fazendo. Porque a Bíblia diz, não diz não? Sou eu que estou dizendo? É Paulo que diz, não é não? Olha aí. Quando o mundo terá, vai ter que, se você não tá, se sua vida está boa, alguma coisa errada você está fazendo. Você tem que estar incomodando o mundo. Se você não incomoda o mundo, alguma coisa errada você está fazendo. Se você vai para a sua faculdade, você chega, está de boa com todo mundo, volta para cá, está de boa com todo mundo, tem alguma coisa errada. Você tem que ir para a faculdade para tretar. Para fazer tumulto. Era tipo eu, tu é da igreja. Até hoje, esse menino me respeita. Eu lembro que eu li os artigos tudinho, aí teve uma menina que virou para mim e fez, tu é uma máquina, né? Eu digo, eu sou cristã, num grupo de evolução. Se eu não ler, vão me engolir aqui. Estou mentindo? Então eu tenho um fato que se chama vida, eu tenho um fato que se chama planeta Terra, eu tenho um fato que sou eu e você. A minha pergunta é, como é que a gente está aqui? Então a teoria do design inteligente, muitos cristãos gostam dela pela premissa, não é pela hipótese, porque a hipótese é que veio pronto. O design inteligente hoje está sendo aceito no sentido de estrutura molecular, porque as estruturas são tão organizadas, tão bem estruturadas, que ou elas vieram todas juntas ou elas não poderiam ter surgido. Por exemplo, a bactéria que tem flagelo é um rotor que em um quarto de volta a volta, ela dá baliza melhor que muita gente. A bactéria vem assim, ela faz para trás e sai. Como é que é isso, minha gente? É uma bactéria. Então, quem veio primeiro? O flagelo, as proteínas, que são proteínas. Então, a ideia, o problema não é a teoria do design, é a implicação dele. Se tem um design inteligente, quem é o designer? A gente aqui dentro, eu posso dizer, né? Nós sabemos quem é. O povo lá fora é que não sabe, a gente tem que dizer, né, não?
problema não é esse, não. É a premissa, é o que aquilo ali implica. Então, se houve uma explosão cambriana, se a vida surgiu um monte de coisa de uma vez, quem foi que injetou informação no sistema? Porque, minha gente, é tipo o que o Adalto Lourenço disse. Se eu pegar esse meu celular, que é Asus, botar lá fora, aí vai chover, vai fazer sol, vai chover, vai fazer sol, vai chover, vai fazer sol. Vira um iPhone? Se virasse. Eu pegava o computador do meu marido e botava do lado de fora para ver se virava um Mac. Que é um computadorzinho bom, viu? Aquele bicho não quebra, não. O meu eu comprei em 2011, estamos em 2018 e o bicho funciona. O do meu marido tem 3 anos, aquela coisa, parece que a gente tem hora que tem que empurrar o bicho. Então, assim, a informação não é o problema. O problema é a implicação disso. Então, uma coisa que Craig diz, William Lane Craig, aquele... Tem algumas coisas que eu discordo dele, mas tem uma coisa que eu concordo. Um arqueólogo, quando ele vai para um sítio, ele acha um vaso. Ele sabe que aquele vaso foi criado, não sabe? O vaso pode ter surgido do nada? Alguém fez, né? Importa quem fez? Importa que ele foi feito. Então, dentro do campo científico, a gente não precisa saber quem foi que fez. A gente precisa saber se foi feito ou não. Concorda comigo? Aí, quando a gente parte para a filosofia, aí entra a teologia, entra a melhor versão e os melhores argumentos filosóficos e teológicos, e aí sim a gente pode achar e procurar um designer. Certo? Pode passar. Então, olha bem para esse planeta aí, é onde a gente mora. E sim, viu, gente, pelo amor de Deus, a Terra é redonda. Tem uns malucos dizendo aí que a Terra é plana. Não, velho. Se tem alguém aqui que acredita em a Terra plana, irmãozinho, não. Aí, sabe por quê? Diz que a gravidade não existe. Eu quase que caio para trás. Sabe qual é a ideia? Por exemplo, eu não vou fazer isso com essa chave, não. Porque se meu carro não pegar, eu tenho um infarto, porque minha filha, essa hora, deve estar dormindo. Mas está com minha sogra. Não, mas vai dar para entender sem jogar nada no chão. Se eu soltasse a minha chave, o que é que ia acontecer com ela? Não, isso aí você que acha. O pessoal da Terra plana diz que não. A chave está flutuando, a Terra é que está em movimento e alcança. Você está preso no chão porque a Terra está em movimento linear para cima, de maneira que você fica preso no chão. E se eu saltar, eu fico no ar e a Terra me alcança. Não sou eu que volto para a Terra, não. Desculpa aí se você assistir, da Terra plana não é plana, é redonda. Dentro deste planeta, olha que coisa bonita. Passa de novo. Tem os corais. Meu sonho é mergulhar num Recife de coral. Nunca mergulhei. Mergulhasse? Ah, tá. Ok. Então, são ecossistemas, tem vários bichinhos lá dentro. Tem as interações entre os animais, pode passar. Olha que bonitinho. Vocês sabiam que a flor que o beija-flor vai beijar, ela tem aquele certinho pro bico dele. Vocês sabiam que o girassol, que é aquela flor bem bonita, quando a abelha vê, ela vê diferente? Porque o girassol você vê mais o que? A gente chama de brácteas, mas vai deixar pétala. Tem as pétalas lá. Ele não vê as pétalas, ele só vê o centro. Porque é lá onde tem o mel. Se você olhasse no espectro da visão da abelha, o que brilha é o centro. Aí o olho da abelha, aí a viagem é evolutiva, né? É uma coevolução. O olho evoluiu junto com o girassol. Paz. Agora, neste momento, seu coração está batendo, glória a Deus, né? Porque senão estava no infarto. Teu estômago está funcionando, já está fazendo grupo pela hora, né? Na hora do lanchinho eu nem jantei. Sabe o que é isso? Nervoso de deixar minha filha. Não porque eu não confio na minha sogra, não é isso não, que ela é um amor. É porque dá uma aflição na pessoa. Tem gente que gosta de se livrar dos meninos, né? Eu gosto de agarrar a minha. Se eu pudesse, eu dormia com ela, mas a gente tem que ensinar ela a dormir no berço. Porque a coisa mais gostosa do mundo é ela mamar e soltar. E fica assim, ó. Aí eu faço, como é que deixa no berço? Dá vontade de deixar lá. Mas tem que ensinar. Então, nesse momento, seu cérebro, pode passar.
está fazendo o que a gente chama de sinapse, para tentar entender o que é que eu estou falando. Está gastando uma energia danada, você vai sair daqui varado de fome, de tanta energia que você gastou tentando entender o que eu estou falando. Depois disso, ainda tem, isso aqui é a membrana da mitocôndria que forma energia, tem um monte de, está vendo esses complexos aí tudinho? Isso aí tudinho funciona para gerar energia, para você pensar, para o seu sistema funcionar, para você andar, e você nem sabe que está funcionando. Pode passar. Aí, isso aí é aquela bomba que eu falei para vocês. É a bomba de próton. É graças a isso aí que a gente pensa, que a gente anda, a gente quebra a glicose para fazer isso aí, energia. Olha que máquina massa, você põe açúcar e ela anda. Ia ser massa, né? Pode passar. Então, qual seria a melhor inferência para o surgimento da vida? Ou ela foi criada, ou ela foi lenta e gradualmente evoluindo. É isto. Lancei a semente. Então a ideia eu não gosto muito de falar de criacionismo porque eu não tenho gabarito para isso. Porque a pessoa tem que estudar muito para falar. Mas de ciência eu falo. E eu estudei biologia, contando com agora 4 anos de graduação, 2 de mestrado, 4 de doutorado, 10 anos de biologia. E as coisas sim foram criadas. Teve coisa que mudou sozinha, tem uns erros. 99% das mutações dá erro. Pode ter sido que 0,01% funcionou? Pode. Mas daí a você botar bilhões de anos e 0,01%. A chance da vida ter surgido do jeito que ela está aqui, por processo lento e gradual, é a mesma coisa de você pegar a enciclopédia da Barça. Quem é desse tempo, hein? Que passavam nas escolas vendendo a Barça. Que aí todo mundo pegava uma letra, que ninguém sabia para que aquilo servia. Hoje tem Google, né? No meu tempo tem a enciclopédia Barça. Aí você pegar aquela bicha todinha, jogar, picotar ela em letras e ela cair tudo igual. Rapaz, formar uma frase era um negócio. Imagina cair toda igual. Então assim, minha gente, deixa eu só tomar um gole. Eu não vim aqui para deixar vocês sabendo de alguma coisa. Eu vim aqui para deixar vocês inquietos. A minha ideia com palestras assim é deixar você confuso mesmo. É deixar você saindo daqui pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Inclusive você chegar em casa, olhar para o teto e fazer, que droga, eu não entendi nada. A ideia é essa. Sabe por quê? Porque você vai estudar. Você vai olhar um dia quando você não estiver fazendo nada, aí você vai dizer, deixa eu ver aqui no Google. O que é isso aqui? O que é a teoria do design inteligente? Aí você vai procurar as palestras que tem. Aí vai achar alguma de um monte de gente que vai falar um monte de coisa que você também não vai entender nada. E aí você vai começar a ler mais. Porque brasileiro não lê. Os cristãos são quem mais lê, porque lê a Bíblia, né? Em tese, né? Mas é dito do IBGE que a gente é quem mais lê. Porque tem a Bíblia. Porque se você não lê em casa, você lê quando vem para a igreja, né, pastor? Pastor, abra a Bíblia, aí não está com a moléstia, né? Você vai dizer, abra o meu que eu estou com preguiça. Não vai. Abra e sabe. Aí você vai dizer, não vou abrir não, que eu não quero ler. Você lê nem que seja a força. Você vai assistir uma ministração na internet, o cara vai e faz, e ainda é, pastor, para você ver como é que a coisa é grave. Tem aplicativo, tudo, e ainda joga a Bíblia no data show, porque para garantir. Não é não? Cortar grave, viu? Então assim, minha gente, eu não quero que vocês entendam alguma coisa. Eu quero que vocês não entendam nada. Eu quero que vocês passem a tentar entender sozinhos. O desafio do nosso século é fazer as pessoas pegarem um danado de um livro e ler, porque até e-book tem hoje. Eu estava lendo uma reportagem que as crianças hoje têm muita miopia porque já pega celular desde cedo. Sabe por quê? Porque inventaram o mundo da Bita. Bita e os animais, que parece um feitiço. Eu ligo e minha filha para de chorar. Aí o que é que eu faço? Eu não vou botar o celular na cara da menina. Eu boto só a música e fico cantando, feito uma lesa.
E aprendi aquelas músicas tudinho, porque eu e minha mãe, né, que fica escutando. Mas as crianças, aí às vezes quando ela chora berrando demais, eu boto o vídeo, ela... porque já nasce assim. Então hoje a gente vive numa era em que você pega o celular e você vai saber mais que eu. O que eu faço nas minhas palestras é o que o povo chama de brainstorming. É uma tempestade de ideias. Que é para você entender nada. A única coisa que eu quero que você entenda é que você foi criado. O resto é vocês que têm que fazer. Dever de casa. Porque a coisa mais fantástica do mundo não é você tretar com os ateus na internet. Isso é bom também. É bom demais. Mas mais que isso, é você ter a certeza no seu coração de que se não só existe um Deus que você pode orar e conversar com Ele, mas um Deus que criou você em todos os detalhes, do detalhe, até um pá de base do seu DNA. Isso é poderosíssimo. Isso é de uma imensidão e de uma complexidade estrondosa.